Fala rapaziada, ligado aqui no canal do PH, meu nome é PH Miranda e se você ainda não me conhece, eu falo de futebol todos os dias aqui no YouTube, lá no Instagram e no TikTok também, ó, tá aparecendo aqui, @canal do PH.oficial, então já me segue lá, que eu falo de futebol todos os dias em todas essas redes sociais, então é muito importante você me seguir se você ama esse esporte, que é maravilhoso. E hoje a gente tá aqui para falar um assunto muito importante, a gente vai falar de Corinthians, né? A gente vai falar, ó, da Safiel, o projeto que pode salvar o Corinthians, né? O título do vídeo e também o título, né? O grande tema desse vídeo, tá bom? Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, tá? Eu tô gravando conteúdo, como eu falei, todos os dias aqui para vocês, tá? Tô falando das rodadas do Brasileirão, Champions League, Libertadores, futebol no geral, né? Obviamente dos principais times. Tá bom? Então é muito importante que você me siga para não perder nada e também para me ajudar, né? Batemos aí 40 inscritos, vamos buscar mais. Quero chegar nos 50, nos 100, nos 1000, enfim. Vamos por mais. Valeu, rapaziada. Então vamos embora, vamos falar desse assunto que é importantíssimo aí pro Corinthians. Valeu? Vamos falar de Safiel. Exatamente, Safiel, o novo projeto aí, né? Talvez uma possibilidade que pode salvar o Corinthians, né? Vamos comentar um pouquinho. E cara, vamos falar primeiro do intuito desse vídeo, né? Qual que é o intuito desse vídeo? Se a torcida do Corinthians quiser, ela pode ir lá, não só a torcida do Corinthians, né? Mas como, né, todos os torcedores, né, de futebol no geral, se quiserem ir lá acessar safiel.com, não sei como é que é o endereço exatamente, né? Mas se você quiser acessar o projeto inteiro, tá lá, tá? Está aberto ao público. É só você pesquisar lá o site da Safiel e fazer o download do arquivo. Porém, tem uma seguinte questão. São 107 páginas e com uma linguagem até um pouco formal, né, para apresentar o projeto, obviamente. Então, o intuito desse vídeo é justamente resumir, tá? Você não vai encontrar todas as informações direitinho aqui, tá? O meu intuito fazendo esse vídeo é resumir, né, para a torcida do Corinthians e obviamente para quem quiser assistir, tá? Quem quiser entender sobre essa Safiel, é resumir, tá? Então, não se prenda a achar dados, estatísticas aqui, né, e números exatos, tá? Então, se você quiser acessar, eu vou até deixar o link aqui na descrição, tá? Para você fazer o download do projeto por completo. Esse vídeo é um resumo, é para você, torcedor que quer acesso a uma linguagem um pouco mais subjetiva, entender melhor como que funciona de forma mais resumida também, até porque são 107 páginas, não é todo mundo que tem tempo para ficar lendo 107 páginas de projeto, né? Mas é importante ter um conteúdo grande, né? Por completo, né? Como o projeto é um projeto extenso, é um projeto complexo, então eu estou fazendo esse vídeo para resumir e para ajudar vocês a entenderem um pouquinho. Tá bom? Vamos começar? Vamos começar falando, né, das pessoas que criaram, né, que tiveram a ideia desse projeto novo. Tá? Vamos falar dos idealizadores. Ó, deixa eu passar aqui para o próximo quadro. Vou falar um pouquinho dos idealizadores desse projeto do Corinthians, tá? Eduardo Salluci, Maurício Chamati e Carlos Teixeira. Tá? Esses três caras, eles idealizaram esse projeto, tá? E aí vou falar um pouquinho de cada um deles, tá? Não vou falar aqui o currículo completo deles, se você quiser pesquisar, também tem lá no site da Safiel, mas não é o intuito desse vídeo. Mas falar um pouquinho deles, o Eduardo Salluci é formado em Direito, tá? Ele é formado na FGV, enfim, tem diversas formações aí na área de Direito Esportivo, enfim, financeiro também. O Maurício Chamati, ele é dono do mercado Bitcoin, né? Então ele é um cara que tem bastante capital de investimento, ele é o maior doador da Safiel até agora, tá? Ele é o cara que mais está colocando dinheiro nessa proposta. E o Carlos Teixeira também é outro idealizador aí, ele estudou em Harvard, né? Fez uma formação em administração, tá? E tem várias outras formações aí deles, né? Obviamente é um currículo bem extenso de cada um, não vou me estender muito nisso. Mas esses são os caras aí, Carlos Teixeira, Maurício Chamati e Eduardo Salluci, os idealizadores desse projeto, tá? Esse projeto que é muito promissor, tá? Para o Corinthians, e a gente vai falar mais durante o vídeo. Vamos passar aqui para o próximo quadro, para vocês darem uma olhada. Eu vou falar um pouquinho da ideia do projeto. Bom, vou falar um pouquinho do investimento, né? Vou falar de dinheiro. A ideia é que tenha um faturamento, uma arrecadação, né, um investimento de 2,5 bilhões para pagar as dívidas do Corinthians. A gente sabe que o Corinthians é um clube extremamente endividado e está com uma dívida na casa de 2 bilhões de reais.
Então é uma dívida muito grande, né? Uma das maiores do Brasil, se não a maior, não tenho essa estatística agora, mas o Corinthians é um clube que anda muito endividado, anda em crise, tanto financeira como, enfim, futebolística. Na maioria das vezes não consegue fazer um time de futebol realmente competitivo. A gente vê isso nos últimos anos. Mas o projeto é para facilitar, né, a entrada de dinheiro no Corinthians e também ajudar o pagamento das dívidas. Só que aí, quando a gente fala de SAF, principalmente no Brasil, a gente tem a ideia de que vai ter um dono, né, de que tem uma pessoa com o poder do clube, né, nas mãos, centralizado. Porém, o projeto da SAFiel busca a participação majoritária da torcida, tá? Da torcida do Corinthians. Então, basicamente, vai ter uma porcentagem muito maior nas mãos da torcida. Então, é uma ideia de pulverização, é essa a palavra que está escrito no projeto, de pulverização do poder do clube. Então, é um poder que está nas mãos de muita gente, né? Não é de uma pessoa só, de um dono, né? Ou de uma empresa, enfim. É de muita gente, do povo, da torcida do Corinthians, tá? E aí, a torcida pode, obviamente, participar, tá? Das ações do clube, né? Ter uma parte da própria SAF do Corinthians. E também a outra ideia, o outro objetivo é tirar a influência política do associativo no futebol. Tá? Por que eu falo no futebol? Porque o associativo ele vai se manter. Tá? O clube associativo, a ideia não é destruir completamente ele, é tirar o futebol dele, né, e deixar o associativo livre de dívidas e com autonomia, né, para gerir os esportes olímpicos, né, do Corinthians. Então, o Corinthians tem basquete, tem futsal, enfim, outros esportes, né, do Corinthians que vai poder ser gerido pelo clube associativo, tá? E aí a ideia inicial é essa, a SAF comandar o futebol, né, tirar a autonomia do associativo do futebol, tá? A autonomia e a influência política. Então você não vai ter aquela a diretoria, né? Óbvio que você vai ter uma nova diretoria, mas não essa que a gente tem, esse modelo de gerenciamento atual, tá bom? Essa é a ideia do projeto, são os ideais, né? A ideia que os idealizadores do projeto têm aí para trazer, para propor, né, para a torcida do Corinthians. Vamos passar aqui, próximo quadro, inspiração. Vamos falar um pouquinho da inspiração, né? Eles tiraram essa ideia da onde? Eles tiraram isso aí da onde? Veio da mente, né? Do além? Claro que não. Tem uma inspiração em um modelo muito bem formado pelo Bayern de Munique. Tá? No Bayern de Munique, eu até fiz uma anotação aqui só para trazer os dados certinho para vocês. Aqui. É inspirado no modelo do Bayern de Munique. Porque lá no Bayern de Munique também é um modelo que aí é reconhecido mundialmente, é um exemplo aí para várias gestões de futebol, tá? E como que funciona, né, a gestão lá do comando do Bayern de Munique? Bom, é basicamente dividido, tá? É dividido entre o comando do clube, né, e as ações, obviamente, do investimento, né, que são comandadas por algumas empresas, né? Entre elas eu deixei aqui, ó, a Adidas e a Allianz. Tem outras, tá? Mas eu vou falar dessas duas porque são parcerias estratégicas, tá? São parcerias estratégicas que eles entram também com dinheiro, mas também, por exemplo, no caso da Allianz, para o fornecimento, né, para a construção, na verdade, né, no name rights do estádio, né, a Allianz Arena, né, o estádio do Bayern de Munique. E a Adidas, né, também uma parceria estratégica visando, né, a parceria de fornecimento de material esportivo. Então, camisa, material de camisas, né, uniformes, etc. Enfim. E aí, a outra parte, que é a grande maioria, fica pelo clube, né? O clube, ele tem uma divisão interna, né, dessa porcentagem maior que o clube detém. Dentre essa porcentagem, você tem uma outra porcentagem em que você tem uma divisão, em que tem uma parte em que tem uma diretoria, tem um CEO, né? Enfim. E na outra, você tem a grande maioria, que é o clube, que é, a torcida, né? E lá, na verdade, não é nem só a torcida, na verdade, são os sócios, tá? Os sócios torcedores. Então, é formada por sócios torcedores, e aí tem basicamente 400 mil sócios, tá? E a outra parte, como eu falei, são os sócios minoritários, tá? Que são os acionistas.
que no caso é a Adidas, o Allianz e algumas outras empresas que detêm 24% das ações do clube, tá bom? Então a grande maioria é gerida pelos torcedores, tá? Tem a participação ali dos torcedores, que é em torno de 400 mil sócios que participam das ações do clube, tá bom? Então essa é a ideia, tá? É a inspiração desse modelo de gestão de futebol, tá? Do clube, tanto financeiro como, enfim, executivo do Bayern de Munique, é a inspiração para a Safiel, tá? Para a SAF do Corinthians. Vamos passar aqui, vamos falar agora um pouquinho, né, de como funcionaria, né, isso, né, aqui no Corinthians, porque lá no Bayern é fácil, né, não tem pressão, né, quer dizer, tem pressão, mas não é tanta assim como tem no Corinthians, isso aqui. Enfim, vamos explicar melhor como que isso aqui funcionaria para a equipe do Corinthians. Primeiro, né, é na divisão das ações. Como eu falei, né, no Bayern de Munique você tem 24% sendo de acionistas minoritários e o resto é basicamente do clube. Aí dentro dessa divisão do clube você tem uma outra divisão, sendo uma parte focada ali no conselho, enfim, na direção do clube, e a outra para a torcida, sendo a grande maioria, né, por sócios torcedores. Enfim, no Corinthians a ideia seria assim, na Safiel, né, no projeto Safiel seria assim: torcida mais investidores vão ser donos, né? Como eu falei, é basicamente a mesma coisa, tá? É a torcida mais investidores. E aí esses investidores são investidores independentes, são investidores à parte, não necessariamente são torcedores do Corinthians. Por isso que eu separei ali, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho deles, mas vamos falar. 51% ou mais, ou seja, é a maioria, né? São os sócios majoritários, né? Seriam, no caso, né, os sócios majoritários do Corinthians. E aí seriam 51% ou mais das ações do clube. E o resto, os outros 49% ou menos, ficariam com o associativo, sendo que essa porcentagem não equivaleria ao futebol, né? Como eu já deixei claro, essa porcentagem seria referida ali aos esportes olímpicos do Corinthians, tá bom? Então o associativo ele não teria o comando do futebol, né, sendo responsável ali pelos esportes olímpicos do Corinthians, tá bom? E como que vai funcionar a participação da torcida? A torcida ela vai ter diferentes formas de comprar ações, né, de ter a participação, né, do Corinthians. E aí você tem ações mais populares, né? Você tem ali 3 categorias, se você abrir o projeto, né? Eles dão 3 categorias, né? Uma de 200 a 2 mil, outra de 2 mil a 15 mil, se eu não me engano, e a outra de 15 mil para cima e até chegar a 27 milhões. Então você tem ações entre R$200 e a 27 milhões de reais aí para quem já é super rico, né? Enfim, e se quiser ajudar o Corinthians. Então, os preços eles são relativamente acessíveis, né, para quem quiser comprar ações, né, e ter participação ali no comando do Corinthians. Seria basicamente esses os preços iniciais, tá? Essa é a ideia inicial do Corinthians. Porém, você pode chegar e falar assim, se fizer um cálculo, uma pessoa que se ela tiver em torno de 850 milhões de reais, e ela quiser comprar o Corinthians, ela conseguiria comprar, né? Se for mais nessa faixa de preço, né? Ela conseguiria comprar todas as ações e assumir o controle do Corinthians. Porém, isso não aconteceria, porque ó, tem aqui do lado escrito, né? Como eu deixei escrito aqui para vocês para explicar, que é no máximo 1,8% das ações para uma pessoa só, tá? E aí uma pessoa só quiser comprar, o máximo que ela consegue comprar é 1,8% das ações. E aí um grupo, né, se for um grupo, né, um grupo de pessoas, uma torcida organizada, enfim, uma empresa que seja, ela pode ter até 30%, tá? Também é o máximo que pode chegar aí de compra por grupo e 1,8% por pessoa, tá? Essa é a divisão. E aí vamos falar um pouquinho dos investidores, né? Por que eu separei torcida mais investidores? Por quê? Investidores externos, não corintianos, podem também investir no Corinthians. Mas aí você pergunta, pô, por que um cara que não é corintiano ele investiria no Corinthians? É a mesma lógica da Bolsa de Valores, tá? Basicamente, um investidor externo pode chegar e comprar ações do Corinthians que podem valer mais no futuro e uma possível venda a ele.
tá? E aí o foco é nesses investidores, o foco desses investidores, na verdade, é visando o lucro, a participação de lucro dentro do Corinthians. Então, esses investidores teriam uma participação nos lucros do Corinthians, tá? Como uma empresa normal teria, né? Enfim. E esses investidores, eles podem investir no Corinthians visando isso, como eu falei, né? A valorização das ações do clube, né? Então, se eles comprarem agora, que o clube está numa crise financeira enorme, e aí vira a SAF, o valor é X, e daqui a 3, 4 anos o valor é 2x, ele pode vender e ganhar o dobro, entendeu? É mais ou menos assim que funciona, tá bom? E é isso, rapaziada, vamos pular aqui para o próximo quadro, vamos falar da gestão, como que aconteceria, como seria ali, né, quem comandaria o clube basicamente, né? Bom, seriam 10 conselheiros, que aí a votação, né, para escolher esses conselheiros seria feita de forma online, tendo a participação da torcida, tá? Aliás, eu deixei de falar, deixa eu só voltar lá rapidinho, né, só para não perder essa informação que é importante. Eu deixei claro aqui que é a torcida, porém, a torcida, no caso, são apenas os sócios torcedores, tá? Apenas sócios torcedores teriam a participação, né, no comando do time. Então, quando eu falo torcida aqui, eu estou dizendo sócios torcedores, tá? Quem tem ali o plano de sócio do Corinthians. Então, aquela classe mais pobre, que não tem como pagar o sócio do Corinthians, não participa do comando do clube, tá bom? Essa é a visão. Quem é sócio torcedor, ok? Só para deixar claro, né, para esclarecer esse ponto. Vou passar para o próximo agora sim, falar da gestão. Como eu disse, né, serão 10 conselheiros, né? Esses conselheiros seriam escolhidos de forma online, né, tá? Por voto online, por esses sócios torcedores, ok? E aí seriam 5 corintianos, 5 torcedores do Corinthians e 5 independentes, tá? Sendo esses 5 independentes daquela mesma forma de investidores, como eu falei, tá bom? Que compram as ações, enfim, e podem escolher vender o futuro, ter participações de lucro, etc. E aí, esse conselho, depois de escolhido, ele vai decidir escolher um nome para ser o CEO do Corinthians, tá? O gerente, né, digamos assim, né, de forma mais grosseira falando. E aí, esse conselho vai escolher o CEO, e o CEO, o que ele vai fazer? Ele vai ter um papel importantíssimo, né, de escolher os nomes para assumir a diretoria executiva, tá, do clube. Então, por exemplo, o diretor de futebol, o diretor financeiro, né, enfim, ele vai ter o papel de escolher essas pessoas, ok? Então é isso, vamos pular aqui pro último slide. E o aporte financeiro, como eu falei lá no início, né, o aporte e a ideia inicial de injeção financeira seria basicamente 2,5 bilhões de reais. E como que esse dinheiro chegaria, né? Seria um cara tipo o Botafogo, né? O John Textor chegou e colocou dinheiro? Não, é diferente. Até porque no projeto da Safiel é diferente de modelos, né, diferentes aí do futebol. Por exemplo, o modelo do Cruzeiro, teve até aquele modelo que deu ruim, né, do Vasco, do 777. Tem o modelo do Botafogo, que é o do John Textor e da Eagle, enfim. É diferente. Aqui seria basicamente com a participação, a grande maioria da participação da torcida, tá, na arrecadação de 1,5 bilhões de reais. Seria a arrecadação ali, né, financeira, aí, seja comprando ações do clube, seja doando dinheiro, né, enfim. E os outros 1 bilhão, né, que seriam 2,5 bilhões, né, 1,5 bilhão é da torcida, a torcida iria doar esse dinheiro, e os outros 1 bilhão seriam de investidores institucionais, ok? E aí eu anotei aqui, cadê? Deixa eu só pegar aqui rapidinho. Os investidores institucionais, eles não necessariamente são corintianos, tá? É aquele pessoal que eu falei, que lembra que a torcida mais investidores? Exatamente. É esse pessoal que eu estou dizendo, né, que vai comprar ações e que vai investir no clube visando uma futura venda ou até participação, né, né, participação nos lucros, ok? Tendo preferência, né, na participação de lucros ali, justamente por essa questão, ok? Deixa eu ver se eu tô deixando de falar alguma coisa importante. Importante falar que a dona do Corinthians, não, como eu falei, né, seria a torcida, mais uma holding, ok? O que seria uma holding?
Por exemplo, no modelo do Botafogo, quem comanda o Botafogo é uma holding chamada Eagle Football, né? Em que o John Textor é um dos sócios majoritários dessa holding, tá? A holding é basicamente um conjunto de empresas, tá? De forma grosseira falando, é um conjunto de empresas de vários ramos, enfim, de diferentes ramos, tá? E aí, uma holding seria contratada para investir dinheiro no Corinthians, mas não seria dona, tá? Calma, torcedor do Corinthians, não vai ter um dono, né? Não teria um dono centralizado do Corinthians. O dono majoritário é a torcida do Corinthians. Então, essa holding viria apenas como investidora, tá? Assim como os investidores institucionais do clube, ok? Então, rapaziada, acho que foi isso, não deixei de falar nada, trouxe as informações mais importantes, tá? O intuito desse vídeo é justamente resumir, tá bom? As informações completas vai estar aqui na descrição, é só você baixar o link do projeto da Safiel, ok? Esse vídeo é mais para dar uma resumida, para resumir, deixar mais acessível o projeto, ok? Então, vou deixar aí embaixo se você quiser mais informações da Safiel, tá? E ver o projeto completinho, que tá muito interessante, cara. Tá realmente muito promissor, ok? Esse projeto do Corinthians. É muito legal ver como a torcida se mobiliza, né, pelo clube, como existem pessoas que querem, né, o bem do Esporte Clube Corinthians e querem, né, realmente mudar, né, essa crise, né, esse caos todo que tá dentro do Corinthians, ok? E aí eu vou dar um pouquinho da minha opinião, né, falar um pouquinho agora da minha opinião. Cara, é basicamente um projeto muito diferente, tá, do que a gente vê aí no Brasil, e eu acho que um avanço muito grande, né? Eu sou botafoguense, né? Todo mundo já sabe. Porém, eu sei como o meu clube passa por dificuldades na mão quando você tem um cara que é um centralizado, né? Que tem o poder centralizado. Então, por exemplo, o Botafogo tem o John Textor e aí a gente fica refém das decisões dele. Então, se ele quiser vender todo mundo como ele vendeu esse ano, ele vai fazer isso. Ele não tem se tiver o aval da torcida ou não, dane-se, ele não tá nem aí. Ele vai fazer dinheiro dele e tá mais que certo, né? Pelo amor de Deus, quem tá errado foi quem vendeu, né? Da forma que vendeu. Mas enfim, esse projeto é muito promissor, visando geralmente o pagamento das dívidas do Corinthians, tá? Muita gente venha comentando, dirigentes de outros clubes, e falam da situação do Corinthians, né, que é uma bomba relógio. Tem time da Série B falando, que falava, né, que o Corinthians é uma bomba relógio, que tá para explodir a qualquer momento, justamente pela situação do Corinthians, cara. É muito complicado, e esse projeto não é fácil, tá? Parece que é promissor, parece que realmente pode dar certo, sim, porém é complicado porque envolve questões de interesse muito grande. Então é complicado porque envolve a diretoria do Corinthians, que não é a favor da Safiel, a diretoria atual, tá? Não é a favor, obviamente, porque tem interesse envolvido, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. E é complicado. Porém, um ponto muito importante que eu não falei, né? Ela tem o apoio da grande maioria da torcida, tá? A Safiel ganhou o apoio e ganhou força dentro da torcida do Corinthians. Óbvio que ainda tem bastante corintiano que é contra, por achar que vai estar na mão da grande burguesia e tal. Mas o projeto, eu expliquei aqui direitinho como que funcionaria, visa justamente a maior participação do clube, né? Do clube não, desculpa, da torcida no clube, né? Então é um projeto realmente muito promissor, que pode dar muito certo, tá? Eu tô falando disso, mas também pode dar muito errado, tá? A gente não é evidente para saber o que vai acontecer ou não. Mas é um projeto realmente muito promissor, ok? Que não vai deixar o poder descentralizado e vai ter uma pulverização, né, do comando do clube, que é muito importante para um clube de futebol, um clube do tamanho do Corinthians, que tem a torcida do tamanho do Corinthians, que tem a importância nacional do Corinthians. Então é realmente muito legal ver um projeto desse podendo estar avançando aí nos próximos dias. Como eu falei, a maioria da torcida está apoiando esse projeto, tá? Ele deve ganhar mais força ainda nos próximos dias, a gente vai acompanhar aí. Mas
o principal apoio do que o Safiel poderia ter ganhou ontem, tá? Uma entrevista que teve no canal Meu Timão, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado no nome do canal, mas os idealizadores eles fizeram uma entrevista e disseram que a Gaviões, a torcida Gaviões do Corinthians, a torcida organizada, a maior torcida organizada do Corinthians, né, está apoiando a Safiel, tá? Então é um apoio extremamente importante, porque é a torcida mais influente dentro do clube. Então, esse apoio vai dar mais força ainda para o projeto sair do papel, ok? Então, é muito importante que a Gaviões esteja do lado da Safiel para que esse projeto avance e dê certo, ok? Bom, rapaziada, eu vou fechar por aqui, vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido, né, como esse projeto vai funcionar, ok? E é isso, rapaziada. Meu intuito nesse vídeo é justamente dar uma resumida, ok? Não é um vídeo com muitas informações, é mais realmente para deixar o projeto da Safiel mais acessível pro pessoal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Meu nome é PH Miranda, se você não me conhece, como eu falei, eu falo de futebol todos os dias aqui no YouTube e no TikTok e no Instagram também, então já me segue lá, @canaldoph.oficial, beleza? Que eu gravo conteúdo de futebol todos os dias, valeu? Amanhã tem mais vídeo no canal, todos os dias eu tô gravando vídeo, valeu? Então não se esquece de se inscrever no canal e de ativar a notificação para não perder os próximos vídeos, rapaziada, por favor, me ajuda aqui, deixa o like também que é muito importante para mim, valeu? É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, é nóis.